O poder da influência para você vender mais, gente. Certo? Tem gente que usa a influência para o bem, quanto usa a influência para o mal, gente. Eu quero falar nesse vídeo, seja bem-vindo ao canal do Will, gente. E hoje quero falar para você sobre isso, tá, gente? Espero que hoje o vídeo te ajude, certo? Hoje, mó frio. Na verdade tá melhorando até hoje, né, gente? Hoje tá melhorzinho do que esses dias aí, que tava frio pra caramba, gente. Beleza? Gente, seguinte. Convido você já a deixar seu like, se inscrever no canal, que hoje o conteúdo ele é muito bom para nos ajudar a vender mais. Você quer vender mais? Você quer desenvolver mais na sua vida? Eu vou falar sobre o poder da influência e eu vou citar aqui Lula, eu vou citar aqui Hitler, eu vou citar aqui Bolsonaro e eu vou citar aqui tantos outros que usaram o poder da influência para vender entre aspas mais. Como assim, William? Tá, beleza, gente. Gente, seguinte, vamos entender primeiro Hitler. O que Hitler fez, gente? Hitler pegou o poder da influência dele e usou o poder da influência dele para fazer o quê? Para fazer o mal, infelizmente, né? A gente conhece a história. Você mais do que nunca também conhece essa história. Conhece que Hitler pegou as pessoas lá, né, na Alemanha e conseguiu convencer elas que os judeus eram um povo ruim, não assim, um povo ruim, e entenderam que aquela raça não era a raça verdadeira. E Hitler basicamente que convenceu eles, vamos matar todo esse povo, vamos começar por eles. Com o decorrer, resumindo mesmo, né, você já deve conhecer a história, resumindo, o mundo, basicamente que o mundo entrou contra esse jeito de Hitler comandar, né? Então toda a Alemanha foi destruída e hoje nós temos aí que entender que isso daí não é bom. E na verdade a guerra nunca é bom para ninguém, né, gente? A guerra só nos causa dor. A guerra só nos causa sofrimento. A separação e o não saber lidar um com o outro só vai causar sofrimento. Toda nação que entra contra ela mesma vai se deteriorando cada vez mais. Claramente que existe a contradição, né? Lógico que existe. Vai sempre existir a contradição entre, basicamente, que famílias, entre pessoas. Não tem o que fazer. Vai ser a contradição. Muitas vezes você não vai gostar de uma coisa e você vai ter que contradizer. Agora, a guerra que é o complicado, certo? A guerra que é o complicado. E Hitler fez isso. Manipulou muitas coisas. Tem histórias que contam que Hitler, ele trabalhava com as crianças desde pequeno para fazer isso, né? E quando você trabalha com as crianças desde pequeno influenciando sobre a cabeça delas, elas crescem de uma forma que elas não pensam. Por exemplo, se você for para a Coreia do Norte e você vai olhar lá, eles dão um jeito de mostrar para os pequenos que a raça deles, que a Coreia do Norte é uma coisa boa, quando na verdade não é. E é trabalhado na cabecinha deles desde pequeno. Desde pequeno eles são instruídos assim. Desde pequeno, certo? E, querendo ou não, se nós não tomarmos cuidado dentro da nossa sociedade, é assim. E você, se não tomar cuidado, também é assim. Se você não se abrir a estudar mais, a aprender mais, por exemplo, você está num país livre, você pode estudar, certo? Você pode estudar, ainda livre. Eu não sei até quando, né? Mas peçamos a Deus nessa terra de Santa Cruz que nós acreditamos, que essa terra seja uma terra que né, se desenvolva, e por isso que eu estou fazendo esse vídeo para você, para que você se desenvolva, tá bom? Não fique aí somente procurando a sua vida do seu jeito, entendeu? Eu falo aqui muito sobre você procurar resolver problemas do que ficar brigando um com o outro. Entendeu? Nós precisamos se desenvolver, nós precisamos crescer. E para que tenha crescimento, a gente precisa estudar, tá bom? Quando eu falo estudo, não é ficar aí que nem deixa eu falar a palavra, um retardado? Desculpa, gente, né? Não retardado, eu falo assim, vamos dizer uma palavra melhor, como uma anta, certo? Não seja uma anta, não fique aí. O que é anta? Por que fala anta?
Você fala com a anta, né? Anta, fica só, entendi. Ah, entendi. Ah, entendi. Ah, entendi. Ah, entendi. Não, cara. Você tem que muitas vezes questionar. O questionamento nos leva a um crescimento muito maior. Você fala com não seja anta, certo? Não seja anta, certo? Então, gente, seguinte, vamos lá. Você tem que estudar, certo? Estuda, ó, tô lendo livros nos ajudam demais, certo? Então, vamos lá. Hitler fez isso, ele falou assim, não, eu preciso ser soberano. E o que eu vou fazer? Vou fazer todo mundo acreditar em mim. Ele foi indo, manipulou as crianças de uma forma que eles cresceram entendendo assim, certo? Outra pessoa também, né? E por isso ele construiu dessa forma. Outra pessoa também, e eu vou citar os dois, Lula e Bolsonaro, certo? O que aconteceu, gente? O Lula cresceu, ele era pobre, veio lá de Pernambuco, né? Meu pai foi influenciado por ele, tá? Meu pai. Aí as pessoas vão comentar aqui abaixo, você gosta do Lula, você gosta do Bolsonaro? Não. Particularmente, eu vou ser bem sincero, tá? Eu fui um tempo muito defensor do Bolsonaro porque eu não gostei muito daquilo que o Lula fez, tá? Porém, presta atenção no que eu vou falar pra você, tá? Eu fui crescendo, fui desenvolvendo, fui entendendo e vi que nenhum dos dois lados está bom. Um país dividido não vai chegar a lugar nenhum. Não existe. Tem conceitos da direita que são bons e tem conceitos da esquerda que são bons. E nós precisamos adentrar um entendimento. Não precisa... Tem conceitos da esquerda que infelizmente acabaram com o país. E tem conceitos da direita que, se a gente não tomar cuidado, também vai acabar e não vai unir ninguém, certo? Não vai unir ninguém. Tem. Eu não vou ir muito a fundo aqui, senão a gente vai para um lado, mas eu vou levar esse lado para que você entenda. E eu quero chegar no contexto aqui no final para você trabalhar a venda, né? Para você vender melhor, para você entender que o poder da influência faz com que você venda melhor. Então vamos lá. O Lula saiu lá de Pernambuco, construiu a sua vida, metalúrgico, começou a trabalhar lá em São Bernardo, acho, né? São Bernardo, lá em São Paulo, né? Meu pai conheceu muito ele porque ele era lá de São Paulo. Meu pai também veio de Pernambuco, trabalhou muito tempo em São Paulo, ganhou a vida e tal, né? Graças a Deus ele se desenvolveu mais, né? E o que aconteceu, gente? O Lula foi crescendo, entendeu que de uma forma ele poderia influenciar, perdeu muitas vezes na política, certo? Não tem muito estudo, muitos conhecem por causa disso, ele não tem muito estudo e cresceu nesse país e hoje é o presidente do Brasil, tá? É o presidente do Brasil e eu não tenho como falar que não é. Fez coisas erradas durante a presidência dele? Todos nós compreendemos que sim, certo? Todos nós compreendemos que sim, que tiveram coisas erradas durante a presidência dele. E qual presidência do Brasil que nós não tivemos coisas erradas? Vamos lá. Cite aí. Uma que não teve algo. Jair Bolsonaro? Bom, alguns vão falar, não, a presidência foi perfeita. Outros vão falar, não, a presidência teve coisas erradas. Bom, infelizmente, a gente vive num país onde se eu for colocar aqui para você assim, porque assim, a gente vai entrar aqui numa discussão que não vai ter fim, certo? É ou não é? Não vai entrar numa discussão que não vai ter fim? Se você falar de esquerda ou de direita, não vai ter fim. Porque você vai apontar um lado, o outro vai apontar um lado, o outro vai apontar um lado, e a gente vai ficar nisso, certo? Tá ok? Mas aqui eu não estou para falar sobre isso, sobre o que deu errado ou o que não deu errado. Eu estou para falar aqui sobre a influência que eles tiveram. O Lula viu e, digo com muita sabedoria, tá? Tá bom? Sabedoria pro pessoal do Bolsonaro que tá vendo aí meu vídeo, não ficar achando ruim, ó. Eu tô falando com muita sabedoria. Ele soube carregar o povo. Ele fala aquilo que o povo quer ouvir, certo? Fala ou não fala, né? Picanha. Não, o povo precisa voltar com ele, o pobre precisa disso, precisa daquilo, né? Isso daí que eu não concordo. Você usa o marketing, poder da influência, para você convencer o povo
Não, porque eu não posso votar. Não, eu não posso colocar ninguém que seja do meu querer, como umas pessoas aí que entraram no STF, que ele acabou colocando. Falou que não ia colocar e depois colocou. Difícil, né? Complicado, né? Eu falar que eu vou fazer uma coisa e eu ser hipócrita. Isso se chama hipocrisia. Hipocrisia, tá, gente? A hipocrisia, eu falo isso e depois eu faço outro. Só que não só de um lado nós tivemos, não vai esquecer, você que é bolsonarista, que do outro lado também teve hipocrisia, tá? Certo? Tá, mas por um lado eu entendo que também existe. Bom, eu não vou entrar nesse contexto, eu vou entrar no contexto influência aqui, tá bom, gente? Se eu entrar nesse contexto, eu vou ir longe, tá? Tá bom? Eu vou ir longe. Então, vou entrar nesse contexto, não. Então, ele usa o poder da influência dele, o Lula. Ele influencia, ele traz o pobre lá em cima, ele faz isso, faz aquilo, certo? Faz um monte de coisa e consegue entrar e ser eleito presidente do Brasil pela primeira vez. Eu não lembro do ano agora, mas ele entra, conduz o povo. Naquele tempo nós não tínhamos internet, porque se nós tivéssemos internet, naquele tempo nós iríamos ver muitas coisas. Nós iríamos ver um grande homem chamado Enéas, que todo mundo falava que ele era louco, e ele, cara, estava anos na nossa frente, certo? Bom, enfim. E ele entra como presidente do Brasil e hoje tem uma grande influência. Tem gente que fala assim, nossa, mas eu não acredito, como que pode a pessoa conseguir ainda votar numa pessoa dessa, mesmo ela roubando, mesmo sendo julgada, mesmo acontecendo um monte de coisa. Tem gente aí que fala, não tem problema roubar. Não tem problema roubar. Não tem problema. Se ele roubar, não tem problema roubar. Não tem, ele está ajudando. Né? Era que nem o... Teve outro aí. Não lembrei dele aqui, de São Paulo. Deixa eu lembrar dele. Agora esqueci, gente. De São Paulo aqui. Como que era o nome dele? Fugiu agora. Lembra aí pra mim, gente. Aqui nos comentários, lembra aí pra mim. Era um governador de São Paulo que ele dizia, não, ele rouba, mas ele faz. Ele rouba, mas ele faz. Quem que é? Eu roubo, peraí, gente, deixa eu ver se eu lembro aqui. Roubo, mas eu faço. Era o lema dele. Não, eu não sei se era o lema dele. Deixa eu ver. O Maluf. Lembrei que é o Maluf. Eu roubo, mas eu faço. Né? Faço, mas não roubo. O certo é... Não, não. Não era o lema dele, não, gente. Ele não falava isso, mas mais ou menos por cima, né? Eu faço, mas e não roubo. Ah, tá. Entendi. Não sei, gente. Não sei. Eu não vou entrar aqui nesse contexto, tá, gente? Tem muita gente que gosta do Maluf. Uns não gostam, não sei. Não tem, esse negócio de roubar e fazer. Não, você tem que fazer e não roubar, certo? Simples. Vamos lá. Então, beleza, gente. A influência dele chegou em muitas pessoas. Beleza. O que ele fez? Ele achou um canal. Ele falou assim: olha, se eu bater nessa tecla aqui, se eu chegar no pobre, se eu falar isso pra ele, isso vai acontecer. E ele usa muito gestos, ele sabe, ele consegue falar aquilo que o povo quer ouvir, certo? Não é? É ou não é? É ou não é? É o poder da influência. Então ele influencia muitas pessoas e muitas pessoas hoje, daquele tempo lá, antes, 1990, 1980, acaba acompanhando ele, mesmo ele fazendo o que for. É influenciado, é o fã de carteirinha, fica ali, e se o Lula falar que tá vendendo uma abóbora desse tamanho assim, certo? Por 100 mil reais, essa abóbora vale isso, porque vale isso, e desse jeito as pessoas vão comprar a abóbora por 100 mil reais, certo? As pessoas que seguem ele, tá ok? Por outro lado, nós temos Jair Messias Bolsonaro, certo? Todo mundo o apoia. William, hoje se tivesse o Lula e Bolsonaro, quem você votaria? Cara, eu tenho que escolher um, certo? Eu tenho que escolher um. Eu pularia para o lado do Bolsonaro. Por quê? William, você é bolsonarista? Não, não sou. Mas entre um e outro, desculpa, não tem comparação. Entre o pior, eu prefiro ficar com o menos pior, certo? Talvez você seja seguidor do Lula,
Talvez você seja seguidor do Bolsonaro. Mas entenda aqui que eu vou falar pra você, gente. Certo? Talvez eu até perder seguidores. Eu tô falando aqui num contexto de influência, tá, gente? Influência. Mas hoje, se tivesse eleição, eu ficaria com essa pessoa. E tenho a liberdade de escolher, certo? Agora, se tivesse uma terceira pessoa, eu ficaria com a terceira pessoa, tá? Se tivesse 3 pessoas, eu ficaria com a terceira. Ah, mas quem é? Não sei. Certeza que seria uma pessoa muito mais centrada do que os dois. Não quero nem colocar, esquece o que eu disse. Tem que ter uma terceira pessoa, tá? Esquece, esquerda e direita, acaba com esse negócio aí. Acaba com esse negócio aí. Acabou, parou. Vamos seguir. Vamos arrumar a casa, tá bom? Parou. Esse negócio de briga eu não quero nem ver mais, tá? Tá bom? Esquece o que eu disse. Entre os dois, vou votar nulo. Eu não posso votar, na verdade, não pode votar nulo. Você tem que escolher alguém, tem que ter alguém para governar, senão não tem jeito, certo? Alguém vai ter que governar. Se você não votar, ninguém vai ter que governar. Então, se tiver uma terceira pessoa, é a terceira pessoa que eu vou escolher, tá bom? É assim que funciona, certo? Então vamos lá. O Bolsonaro ele usou um meio do que, gente? Ele falou assim, olha, agora eu vou entrar, e eu vou entrar pra política, e eu vou me candidatar. Na verdade, ele já vinha muito tempo como deputado, acho, né? Deputado. E ele falou assim, eu vou entrar pro presidente. Todo mundo falou, você é louco, você é doido, você é maluco, não. E ele bateu na tecla. Ele falou assim, não, eu vou. E o que ele fez? Atacou muito mais o sistema. Que era o quê? Aquilo que tinha acontecido, aproveitou o petrolão, aproveitou as corrupções, um monte de coisas que aconteceu, e a gente conhece isso, e a gente viu isso, eu vi isso. E eu fui influenciado por isso, certo? Tá ok? Então, enfim, falando sobre influência, gente, ele influenciou muitas pessoas e hoje a gente tem o chamado bolsonarismo, né? Que todo mundo fala que os bolsonaristas estão atacando, estão fazendo isso, estão fazendo aquilo, né? Eu sei um monte de história aí que está acontecendo, eu sei um monte de coisa que estão falando, enfim, a gente sabe disso. Porém, a gente precisa entender daquilo que está acontecendo. Então não adianta ficar aí chorando as pitangas, falando, e agora, como vai fazer? A gente tem que ficar do lado do Bolsonaro, outros estão falando que vai ficar do lado do Lula. Enfim, vai fazer o quê? Certo? Ano que vem tem eleição e a gente precisa fazer o máximo possível. O que eu desejo hoje é que sumam todo mundo. Esse é o meu desejo. Sumir todo mundo. Que suma todo mundo. E vamos renovar tudo isso. Chega já. Chega desse negócio de esquerda, direita. O bom é que acabe de uma vez. Mas enfim, o Bolsonaro conseguiu influenciar muitas pessoas e hoje tem muita gente. E hoje, se o Bolsonaro falar que isso daqui, ó, esse suportinho de câmera aqui custa 10 mil reais, ele oferecer, ele vai vender. Para muita gente aí que segue ele, certo? É ou não é? É ou não é? O poder da influência dele é grande. Então ele vai oferecer para 1000 pessoas e ele vai vender, certo? Tá ok, gente? E se eu for citar aqui muitos outros influenciadores, vão ter muitos outros aí, gente, que olha, que vão conseguir vender também, certo? Que conseguem vender. E agora, vamos para a última parte. Como que você pode usar essa influência para você conseguir vender melhor, certo? Como que você pode usar o poder da influência? Você tem que ver o que essas pessoas fizeram. O que eles fizeram? O que eles fizeram para vender melhor? Como que eles fizeram para vender melhor? Eles venderam a ideia. E você tem que vender a ideia. Você tem que vender a ideia. O que você tem aí para você vender? Você tem um cabinho? A pessoa, ela não compra o cabo. Ela não compra o cabo, certo? Ela compra o benefício que aquilo vai trazer para ela. A pessoa não compra isso aqui, a pessoa compra uma história sobre isso, certo? Como assim, William? Dá um exemplo. Como que você vende um cabo? Primeira coisa, gente. Qual que é o seu problema? Você tem um problema de carregamento de celular? Quantas vezes você não estava lá com seu celular na mão e você estava no meio do caminho e o celular descarregou? Por quê? Porque o cabo que você está
utilizando, ele não é um cabo bom, certo? Ele não é um cabo bom. Você foi lá, tentou usar o seu celular, não conseguiu, daí você viu lá que, poxa, e quantas vezes você chegou na sua casa, teve que comprar cabo direto, e o cabo, muitas vezes, ele fica estourando, certo? Fica estourando na ponta aqui. Aí você vai lá carregar o cabo, ó, já tá estourando, tá vendo? Ó, cabo. Agora, esse cabo aqui, olha a diferença dele. Eu vou abrir ele para você, tá bom, gente? Esse cabo aqui, olha a fibra dele. Olha a fibra dele, tá vendo? Ó, tem uma fibra interior dentro dele, tá vendo, gente? Tô descascando o cabo aqui para você, olha. Tem uma fibra interior dentro dele, tá vendo, gente? Uma fibra que protege isso daqui e você vai ter esse cabo, basicamente, que pro resto da sua vida. Esse cabo, quando você for flexionar ele, tá? Ele é muito melhor, olha a diferença, tá bom? A diferença é que quando você tá, sei lá, carregando o seu celular, ele carrega muito rápido, porque ele tem uma diferença dos fios dele de conexão. Vocês entenderam, gente? Vocês entenderam como é que funciona a venda? Você não vende o produto, você vende o benefício, você vende a história, você tem que contar uma história, certo? O poder da influência de vender é contar uma história, entendeu? Você tem que contar uma história por aquilo, você tem que envolver a pessoa. Assim fizeram Lula, Bolsonaro e Hitler. Influenciaram as pessoas para vender uma ideia. Eu primeiro influencio, depois eu vendo a ideia. Qual que é o problema que você tem? Quantas vezes nós temos um problema de celular e você está com seu celular lá, não carrega direito? É complicado isso para a nossa vida. A gente usa, pensa bem, hoje nós usamos o celular para tudo, certo? E se você usa o celular para tudo, se você chegar lá na noite, quantas vezes você chegou na noite e não estava com o seu cabo começou a estourar e teve um monte de problema. É assim que funciona. Você começa a contar história sobre aquilo. É a história que vende, certo? Você envolve a pessoa, você tem uma conexão com a pessoa. Isso chama conexão. Eu me conecto com as pessoas e as pessoas se conectam comigo e assim é muito mais fácil de vender, sabe? A pessoa não quer ninguém, a pessoa odeia vendedor. Eu odeio pessoa que vem a vender. Sabe aquela pessoa que vem na sua casa e começa a oferecer o produto direto? Cara, isso é complicado. Se você vai oferecer o produto direto, cara, você vai ter complicação. Nós não vendemos produto direto. Vendedor tem que influenciar a pessoa, tem que saber, tem que ter conexão. E para ter conexão, você precisa entender de contar história. Você precisa ouvir muitas vezes a pessoa. Tem momentos que você tem que ouvir a pessoa. Você precisa saber influenciar as pessoas. Você precisa se conectar com ela, porque muitas pessoas vão se conectar com você. Tem pessoas aqui no canal que se conectam comigo, com o meu jeito, sabe? É assim que eu sou, cara, sabe? Eu tiro aqui muitas vezes, sou careca, tá vendo, gente? Tô de touquinha, olha, touquinha do meu filho, hein? Touquinha do meu filho, gente. Ó, touquinha, tá vendo? Touquinha de bichinho, ó. Cachorrinho. Olha lá, cachorrinho. Aí, ó. E daí, gente, tem gente que se conecta comigo aqui, tá? Tem gente que se conecta comigo e eu sou essa pessoa aqui, tá? Você vai se conectar comigo, tá bom? Então, antes de vender algo, conecte-se. Conecte-se. Como que eu me conecto? Primeira coisa, e aí, como é que tá? Beleza? Vamos tomar um café? Putz, cara, hoje o dia tá maravilhoso, mano. Como é que tá a sua vida? Putz, cara, daí o cara vai falar, você tá lá vendendo roupa. Opa, tudo bem? E aí, como é que tá? Opa, seja bem-vindo, precisa de alguma ajuda? A pessoa vai falar, não precisa de nada, tal. Ah, tá. Aí você chega para ela e fala assim, nossa, você sabe de algum lugar aqui que tem algum lugar para comprar um chinelo, sei lá. Sabe de algum lugar aqui que tem um remédio para dor de cabeça, cara? Eu tô com uma dor de cabeça, cara, um problema. Pensa num problema que você já está vivendo, ao invés de chegar para a pessoa e já oferecer o produto. Já ofereceu, ó, compra isso aqui, não. Daí você fala pra ela, nossa, cara, mas eu tô com uma dor de cabeça aqui que, meu Deus do céu, sabe? E você nem tá com dor de cabeça, mas você fala assim. Aí você começa a se conectar com ela. Aí ela vai falar, ó, então, eu fui numa farmácia aqui que tem um remédio e tal. Nossa, verdade, puxa, cara. Eu vou precisar pra hoje o remédio e, nossa, complicado, cara. Daí você fala pra ela, difícil, né? Ficar com dor de cabeça. Aí ela vai falar pra você, difícil. Só que assim, eu tô citando um exemplo aqui, que às vezes é um exemplo bobo, mas que faz muito a pena para você tentar conversar com a pessoa de outra forma. E você vai conseguir vender a mesma coisa dentro da internet.
Por exemplo, tem a Virgínia, não tem a Virgínia que vende? Tem a Virgínia que separou aí do Zé Felipe. Ela não vende produto, ela muitas vezes conta a história da vida dela, as pessoas se conectam com ela, e quando ela oferecer um produto, sem a pessoa saber, ela vai comprar. As pessoas fazem, não sei por que eu comprei da Virgínia, porque ela ofereceu. É conexão, entendeu? Às vezes a pessoa compra um produto porque não sabe. Às vezes se eu oferecer aqui pra você, ó, o cabo aqui pra você, eu vou mostrar o cabo tá quanto? R$25, vou deixar o link aqui na descrição, muitas vezes você vai comprar. Às vezes eu compro, não sei porque eu comprei. Não, porque o William lá tá influenciando a gente. Né? É ou não é? Comenta aqui abaixo. Você compraria o cabo ou não se eu oferecesse agora pra você? Só comenta, tá? William, compraria. Assim. Não, não compraria. Você não me convenceu. Pode pôr também, você não me convenceu, William. Mas é assim que as pessoas vendem. É simples assim. É saber conversar, sabe? Não precisa se oferecer o produto. Tinha um cara, eu trabalhava numa marcenaria, gente. Eu não vou falar o nome. Não vou falar o nome. Mas o cara, ele conseguia vender, mas todo mundo falava que ele era um enrolão, porque ele vendia pra caramba, certo? Vendia pra caramba. E só que ele não entregava, mano. Mas ele vendia assim, tipo, cara, ele tinha uma lábia pra vender, mas uma lábia pra vender, que ele chegava, conversava com a pessoa, contava história, falava isso, falava aquilo, só que, putz, cara, infelizmente ele tinha lábia para vender, mas ele não sabia administrar aquilo que ele tinha. Então, se você não sabe administrar, você vai acabar se arrebentando cada vez mais. Porque o principal de tudo é vender, mas eu preciso saber administrar as minhas coisas. Isso aqui já é outro momento, outro vídeo, outra coisa para eu falar, tá bom, gente? Certo? Eu acho que você entendeu a mensagem aqui que eu disse para você, né, gente? Certo? Eu acho que você entendeu, né? Acho que você entendeu o que eu quis dizer aqui. Beleza, gente? Gente, obrigado, você ficou aqui até o final desse vídeo. Hoje eu tentei gravar mais um conteúdo para você. Espero poder, pelo menos, com esse conteúdo ter ajudado você, ter ajudado sua vida, ter ajudado no seu trabalho, ter ajudado nas suas coisas que você está fazendo. E claramente tenho a dizer para você, gente, estude. Hoje eu quero oferecer para você, gente, 2 livros chamados Psicologia Financeira e Ansiedade 2. O link está aqui na descrição. Maiores problemas que as pessoas enfrentam hoje, tá? Maiores problemas que as pessoas enfrentam hoje. Não sabem lidar com as finanças e tem ansiedade pra caramba. É a primeira coisa que você tem que fazer. Link está aqui na descrição, tá certo, gente? Também, gente, se você quiser também aprender sobre marketing digital, tá bom? Se você quiser vender na internet, se você quiser, assim, cara, começar, tem o Fórmula de Negócio Online, foi algo que mudou a minha vida, tá aqui no link da descrição também. E se você quiser ter, por exemplo, quer conversar comigo, quer falar assim, William, poxa, o que eu faço, William, para eu crescer, como que eu faço para desenvolver, comenta aqui abaixo, ou se não, você vai lá no link também aqui da descrição, fala comigo e fala assim, William, preciso ter alguma informação, preciso que você me ajude com isso, com aquilo, vai lá, entre em contato comigo que a gente pode ver o que a gente pode te ajudar, pô, né? Vamos ajudar todo mundo. Todo mundo se ajudando, tudo dá certo, beleza? Obrigadão, gente. Tchau, tchau. Até um próximo vídeo. Que Deus abençoe muito a sua vida. Falou!